RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta segunda-feira, dia 6 de agosto de 2018. 6 de agosto, minha gente, entramos aí numa fase maravilhosa, né? Uma semana aí, vamos assim dizer, menos, até o Dia dos Pais, um dia importante. E que eu digo, nesse dia importante, Dia dos Pais, pai é tudo, né? Mãe é tudo, né? Mas ele merece um presentinho. Não importa o valor, hein? Não importa o valor. Pode ser um valor mínimo, ou um valor maior, de acordo com o tamanho do seu bolso. Mas ele merece, né? Porque ele fez, faz e fará sempre por você. Então, Dia dos Pais, não esqueça, um presentinho, fazer um carinho no papai com presentinhos, um CD, qualquer coisa, uma simples flor, um presente melhor, uma camisa, um sapato, um tênis, um sapatênis, não sei. Você que sabe, o que ele gosta, o que você pode dar. Então, te liga, vale a pena, tá? Tem que dar um presentinho. Vamos adiante, vamos passar pelo esporte, pelo futebol, dizendo que no Campeonato Brasileiro o Grêmio venceu o Flamengo, aquele que empatou nos descontos pela Copa do Brasil, aqui na Arena, na quarta-feira passada. No sábado foi derrotado pelo time suplente do Grêmio, 2-0. O Grêmio aí numa posição invejável, deixando no retrovisor o co-irmão e se posicionando muito bem. Hoje o Internacional joga lá em Minas Gerais, no Independência, contra o Atlético Mineiro. Tem gente aí dizendo, a crônica é um problema, sabe? Aqui todos sabem, quem assiste esse programa, acompanha esse programa, todo mundo sabe. Silvio Lopes, não precisa perguntar, ele é gremista. José Silvas, gremista. Ayrton Bernardoni, Colorado. Freire Neu, gremista. Mirelle Alves Braz, Colorado. Agora tem esses que são da crônica que se escondem de dizer o que são. Mas tem colorados que eles não precisam dizer eu não tenho lado porque eu sou profissional. Não. Esses que vivem da atividade jornalística no esporte, especificamente no futebol, esses aí têm seu clube, sim. Mas não diz, mas nos seus comentários, nas suas manifestações, a gente entende perfeitamente, perfeitamente. Assim como vem o pessoal da Globo aqui, por exemplo, para fazer a cobertura, no caso do Grêmio e Flamengo, eles torcem descaradamente para o Flamengo. Eles são lá do Rio de Janeiro, sede da Globo, aquela coisa toda. O Flamengo, a maior torcida do Brasil. Mas se for perguntar para qualquer um deles, não, sou um cara isento, não tem. Não, tem sim, tem. São mentirosos, ok? Então tá aí o Grêmio numa posição boa, o Internacional hoje disputando a partir das, acho que 20 horas, essa partida lá no Independência, buscando aí uma posição melhor na tabela. Não está ruim, né? Para quem vem de uma segunda divisão, diríamos que o Internacional está muito bem. Mas quer mais 3 pontos, mas buscar 3 pontos em Minas Gerais não é fácil, como muitos comentaristas colorados estão dizendo. Eles estão se enganando o torcedor colorado. Deixa o jogo acontecer para depois ver. Não se abre o telegrama, não se lê telegrama antes de abrir, né, o Silvio Lopes? Silva, na verdade, com relação ao Grêmio, aqui na bancada tem alguns que dizem que o Renato é um mau treinador. Ele ganhou do Flamengo com 8 titulares, com todos reservas do Grêmio. Então o Renato não é um mau treinador, o Renato é um treinador bom, só que o Grêmio tem adversários competentes também, assim como o Grêmio. Então, nesse jogo do Grêmio, com as reservas, totalmente reserva contra o Flamengo, que o Grêmio ganhou e deu um totó de bola no Flamengo, neste jogo se viu o seguinte, não adianta o time titular com os nomes mais proeminentes do Grêmio, os grandes craques do Grêmio, se não houver vontade de ganhar. Lá contra o Vasco, lembram? O Grêmio titular levou um totó do Vasco, porque não tinha vontade de jogar. Como o Flamengo aqui, vamos ser bem francos, sinceros, o Flamengo aqui nesse jogo contra o Grêmio, que perdeu para os reservas do Grêmio, também estava desinteressado no jogo, mas era o Flamengo titular praticamente. Então, futebol é bom com a qualidade dos jogadores, mas também com a vontade, com o desejo, com a motivação de ganhar. Então, o Grêmio fez isso, fez a sua parte. Hoje, por exemplo, eu acho que o Galo vai depenar o Saci. Sem dúvida alguma, porque o Galo é o melhor time que o Internacional. O Internacional está subindo, mas ainda não é um time confiável. É isso aí. Fala, Ayrton Domingos Bernardoni. Vai depenar o Saci. Aqui, ó, ganharam uma partida, o segundo quadro esse do Grêmio, foi a primeira partida que ganhou, perdeu todas as outras que jogou. Já falando em presentes de Natal, olha aqui, dá um close aqui, ó. Parabéns, né, tio? Aqui, ó. Presente de Natal, não, presente de papai. Antecipado do Dia dos Pais, minha filha Diana
me deu de presente de Dia dos Pais. Quando é o curso? Começa o curso? Hein? Como é que começa? Não, Começa eu já estou aprendendo. Tá aprendendo. Estou aprendendo. Já sei abrir, Eu vou te dizer uma coisa. já sei atender. Eu vou dizer, olha, como é mesmo o nome da moça? Diana. Diana? Olha, Diana, cometesse aí uma obra de caridade, fizesse um bem. Porque era uma vergonha o seu papai andar com aquele telefone caindo pedaços, maltrapilho, aquilo era de museu aquele telefone. Né? Então fizeram um presente dos melhores que algum pai pode ganhar, um telefone, por exemplo, assim como ganhou o governador. Estava demais, estava horroroso aquele. Frei Irineu Crucial. Eu não falei nada. Mas tu veio falar de telefone, de presente. Vai me cortar? Vai me cortar, não vai deixar eu falar sobre o meu time? Que é isso? Olha aqui, ó, o Internacional hoje tem todas as condições de continuar vendo eles pelo retrovisor. Entendeu? É só armar o time direitinho que ele pode beliscar uma vitória lá. Tá bem, se não conseguir um empatezinho, já passa na frente também, quer dizer, então jogamos com 2 resultados, vitória e um empatezinho. Então aqui, ó, e o time está beliscando, está se armando, estamos comendo pelas beiradas, entendeu? Pelas beiradinhas, vamos devagarinho, entendeu? Que nós vamos chegar lá. Agora o Grêmio, já amanhã, ainda tem um osso duro pela frente. Quero ver ele dar chocolate amanhã. Eu sou estudante de La Plata desde chiquitito, entendeu? Quer dizer, amanhã eu vou tomar aquele espumante ali. Espumante esse ali pelas 10h30, mais ou menos, 11 horas, eu vou estar com aquele espumante assim, derramando um copo assim. Vou botar que vai derramar. É verdade. Tá bom, tá bom. Não te deita que a cama é curta, tá? Vamos adiante, então, dizendo que nós estamos aqui na RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui, né, minha gente? Nós estamos aí com 11 mil pontos de net. Não, 55. 511 mil. 511 mil. É tantos mil, né? 511 mil pontos de net, né? 511 mil, sabe o que é isso? 511 mil pontos de net, a nossa RDC cobre. O Rio Grande se conecta aqui. Nós estamos em Bento, Santa Maria, Caxias, Pelotas, Uruguaiana, Santa Cruz do Sul, os principais, todo o Vale dos Sinos, região metropolitana, né? Porto Alegre, enfim, os principais municípios mais populosos, onde tem a NET, está a RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Estamos numa posição invejável e atendendo à expectativa de todos os nossos telespectadores. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja sem adição de água ou açúcar. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Então, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja sem adição de água ou açúcar. É um negócio fantástico. Barranco, subindo ou descendo a Protásio, o ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos, está ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio. Chiquinho Tasca, Elcio Furini, ali de prontidão, aguardando vocês, todos, né? Hoje tem jogo do Inter, por exemplo, como tem quando tem do Grêmio, todos, o pessoal converge, especialmente não jogando em Porto Alegre, vão para lá pro Barranco, né? Saborear aquela carne Angus certificada, a primeira churrascaria com essa carne Angus certificada no Brasil, o Barranco. Então vai para lá assistir, tomando um chopp, um vinho maravilhoso, saboreando aquela carne sensacional, uma costela, né? Um entrecô maravilhoso, um super chopp, né? Olha aqui, minha gente, com manobrista, assadores, cozinheiros, garçons, todos ali de prontidão, de propósito único, de que você passe ali os melhores momentos, os mais inesquecíveis da sua vida, subindo ou descendo a Protásio. Se você quer formação e informação política, acesse www.pugina.org, comentários e opiniões altamente intelectualizados, todos comandados por Percival Pugino, nosso companheiro de bancada, pertence à Academia Rio Grande de Letras, escritor, articulista de primeira grandeza, né? Que faz esse site, blog, texto, imagem, portanto, ilustrado, né? Que encanta a todos, né? Porque são comentários e opiniões altamente intelectualizados, todos comandados pelo Percival Pugina, esse homem que sabe tudo de formação e informação política. Vamos adiante ainda, dizendo que a Algair Engenharia está aí, né, minha gente, para encantar a todos. É a grife da melhor construção de lojas de padrão comercial aí, não tem quem bata a Algair Engenharia, uma empresa gaúcha, mas que atua em todo o território nacional. Ela é responsável pelas grandes lojas, grandes magazines, supermercados, shoppings, são construções de primeira grandeza, joalherias, galeterias, né?
tudo isso passa pela Algar Engenharia com a sua competência de posições, né, invejáveis, obras de altíssima qualidade e prazos de entrega com altíssima pontualidade. Assim funciona a Algar Engenharia, que é uma empresa que tem sede em Porto Alegre, na rua Vila Cabrita 393, telefone 3339-1250. O site da Algar Engenharia é algair.com.br. Então, as grandes lojas, Kamikado, Lojas Renner, Magazine Luiza, Paquetá, Calunga, olha aqui, vai-te embora. Por exemplo, o supermercado Zafre, Ípica, lindo, de uma plástica invejável, né? Um projeto sensacional, você está vendo aí, é obra da Algar Engenharia. Então, a melhor obra passa pela grife da Algar Engenharia, comandada pelo nosso querido amigo também, que compõe a nossa bancada aqui, engenheiro Oscar Algaia. Vamos adiante e eu pergunto para vocês, qual é o grande banco aqui do Sul? Ora, é o nosso querido Banrisul, aqui do Torrão Gaúcho, aquele que resolve os nossos problemas financeiros, né? Seja se a gente quer prosperar, o Banrisul está aí para nos dar a mão. Se a gente está meio baratinado aí com dificuldades financeiras, está devendo muito porque fez contas demais, se atrapalhou um pouco, tal, o Banrisul está aí também, com taxas absolutamente civilizadas. Banrisul no corporativo ou na pessoa física é o melhor caminho, com as melhores taxas, é o grande Banco do Sul, o banco da nossa terra, o Banrisul. Dá uma olhada. Mariana é dona de uma pequena empresa, mas ela tem grandes sonhos e uma oportunidade imperdível. Crédito Simples Banrisul, um programa que oferece até R$1,5 bilhão de crédito em condições muito especiais para micro e pequenas empresas. É capital de giro facilitado com taxas de juros reduzidas. E para credenciado Vero, as vantagens são ainda melhores. Crédito Simples Banrisul, simplesmente para ver você crescer. Olha aí, sensacional. Bom, vamos adiante, dizendo que tivemos convenções no final de semana aí, né? Esteve em Porto Alegre, por exemplo, Henrique Meirelles, candidato à presidência da República pelo MDB, com o Germano Rigoto de vice. E tivemos também a convenção do MDB, por exemplo, na Assembleia Legislativa, no auditório Dante Baroni. Olha, minha gente, muita gente nessa mobilização aí do MDB, né? Onde teve esse momento de, então, o partido botar o seu bloco na rua, confirmando, então, José Ivo Sartori como candidato ao governo do Estado, numa reeleição, acompanhado, mais uma vez, de José Paulo Cairoli como vice-governador. Um elenco de muitos deputados, né? E candidatos de deputados e deputadas, muitos à reeleição, também lá, e um grande público, né? Os militantes, né? A militância, aquela coisa toda por lá, sensacional nessa convenção do MDB. Então, os partidos mais ou menos todos mobilizados e já o Tribunal Eleitoral, então, fazendo os registros de candidaturas e nos encaminhamos agora para daqui a pouquinho o começo da campanha via rádio e TV e mais os famosos santinhos, tudo aquilo que a legislação, né, eleitoral faculta aos candidatos. Então, um momento singular, mas um momento da maior importância. Nós passamos por momentos de altíssima corrupção nesse país, não é de agora, ela vem se arrastando de longo tempo, é um cancro, é um câncer no país e é o momento de você examinar a ficha de todos os candidatos. Todos os candidatos, mas detalhadamente, para depois não se queixar que a vida está ruim, que não tem emprego, que não tem aumento, que não tem isso, que não tem aquilo. Veja em quem você vai votar para não votar errado. Esse é o seu direito, é a hora que você manda. Não adianta, eu já votei, sempre voto no fulano. Bom, vota no fulano para votar a vida inteira, mas vê se o cara corresponde, se ele está fazendo, se ele é um bom parlamentar, enfim, seja ele um governador, um deputado federal, estadual. Veja, examine detidamente o senador, a presidência da República, para você não se arrepender, para você ter a resposta depois que você espera, para você, para sua família, ter uma vida cada vez melhor. E sem nenhum tipo de nível de corrupção, porque nós temos que erradicar, acabar com isso no país. Frei Irineu Costello. Sim, votar, mas a gente vai precisar esperar os planos de governo, né? Isso que é importante, ver o que eles propõem, né? Sim, claro. Eu estava relendo hoje um discurso do Papa Francisco em 9 de julho de 2015, na Bolívia, quando ele reuniu os movimentos sociais, e ele fez um discurso maravilhoso, sobretudo abordando os 3 T's. Ele propunha assim: terra para nela morar e trabalhar, trabalho para que as pessoas possam viver e teto para também ter condições dignas de morar. Olha, eu estava pensando assim, ó,
será que alguém não podia defender essa proposta? Porque esse tipo de proposta, assim, satisfaz necessidades básicas, fundamentais das pessoas. E isso seria maravilhoso. Quando as pessoas têm terra, digamos, na parte agrícola, trabalho e casa, essas coisas são fundamentais para uma vivência digna. Eu penso que nós iríamos diminuindo a desigualdade, diminuindo privilégios e fazendo com que mais pessoas participem dignamente de viver. Porque até a segurança automaticamente seria cuidada, seria tratada. Então, é claro, nós precisamos de programas de governo, isso sim, e que estes programas de governo sirvam depois para avaliar o candidato. E até, aí sim, impeachment. Claro, você não cumpre com o que promete. Eu acho que aí seria justo até um impeachment, porque nos enganou, nos ludibriou. Qual é o candidato que pode fazer tudo isso, na tua opinião? Bom, é o candidato que vai se apresentar e vai fazer essa proposta. Como não se apresentou ainda? Todos já se inscreveram? Não, eles vão apresentar um programa e vão assinar. Não, o candidato, esse que está chegando, quem é? Não, eu não é que tenha um, eu não tenho um. Eu quero que alguém se apresente para isso. Não, tu tem um preferencial. Não abre o jogo. Não fica escondendo. Entendeu? Não fica atrás do muro. Diz aqui não, que... enquanto um partido propõe isto, mas eu quero ver de novo, né? Eu quero ver de novo a proposição. Porque eu não posso congelar e simplesmente estar num partido e achar que esse partido... Tu não está mais acreditando como tu acreditava. Eu quero que se escreva isso, que se publique isso, que assinem isso e que a gente possa cobrar. Porque a gente promete mil coisas. Eu vou fazer... Mas a cidade está cheia de buraco. E daí? Tem buraco esperando a senha para poder entrar? E aí como é que fica? E assim vai, assim não pode ser. Não pode continuar. Ok, Mireille Alves Braz. Então, acho que é extremamente importante ouvir os programas de governo realmente, de fato, porque até então os debates têm sido mais ataques pessoais do que propriamente a exposição de um programa de governo. O eleitor fica um pouco desconectado do que realmente esse candidato pretende fazer, ou pelo menos promete tentar fazer para que se possa cobrar depois. Então, nós não temos nem muito o que cobrar, porque nós não sabemos a que vieram todos estes até então. Eles não apresentaram seus programas, por enquanto apresentaram uma troca de agressões pessoais, né? E isso da parte de todos, indistintamente. E o que é pior, o que me entristece mais, é que quem não tem a ficha suja, quem tem a ficha limpa, passou a apresentar isso como se isso de per si fosse já um programa de governo e fosse uma virtude. Na verdade, é uma obrigação. Não deixa de ser uma virtude, mas é uma obrigação para com o eleitor. Eu devo ter a ficha limpa por mim, por uma questão ética, por uma questão legal, por uma questão moral. Não porque isso vá me angariar votos. Então, não é por isso que se deve votar numa pessoa, embora isso seja também uma questão importante. Só que nós queremos ouvir, e mais do que ouvir, é o comprometimento com as proposições. Minha opinião, eles deveriam apresentar as propostas por escrito e assinar. E responder civilmente caso não cumprissem. Porque uma coisa é a gente assumir um governo e eventualmente não poder cumprir a proposição A ou B. Outra, completamente diversa, é nem tentar, sequer se direcionar nesse caminho. E infelizmente é o que nós vemos sucessivamente nos governos, tanto estadual, quanto federal, quanto municipal, na governança municipal. Então existe uma insatisfação generalizada. E essas eleições são marcadas e pautadas por um sentimento de niilismo da população, ou seja, um sentimento de que nada adianta, de que não adianta votar, para que votar? O mundo todo é uma grande corrupção, isso é muito ruim, é um sentimento muito negativo. E o eleitor tem que ter presente de que se ele votar em branco ou nulo, ele vai ser governado por uma minoria que não o fez. Então, cuidado, votar branco e nulo não é uma forma de protesto. A forma de protesto é você modificar o que lhe deixa insatisfeito hoje. Perfeito. Silvio Lopes. Silvas, eu acompanho há muito tempo a política, há 40 anos, sempre muito próximo. Por exemplo, o Rigoto, que é candidato a vice na chapa do Henrique Meirelles, foi eleito em 1982. De lá para cá, o Germano Rigoto sempre se especializou em defender o que chama de reforma tributária. Bom, os programas dos partidos, isso que eu quero me referir, conheço todos eles, tenho lido sobre eles, e nenhum programa de partidos, porque o programa de partido é importante, que ele estabelece as diretrizes capazes de atrair
o adepto do partido, o eleitor dele, né, que se torna cativo. Mas os programas dos partidos políticos no Brasil hoje são uma tragédia. Eles estão lá no século passado, na metade do século passado. O Frei lembrou aqui a questão do Papa. O Papa falou sobre a questão da terra, do teto e do trabalho. Até aí o Papa está superado. A questão da terra hoje, a questão da terra está superada nos países mais socialistas, ou seja, a agricultura familiar hoje é marginal nas economias, porque o número da população, a mecanização na lavoura, a tecnologia na área agrícola, hoje não tem condições de as pessoas viverem da terra numa economiazinha pequena, não. Então, hoje a grande lavoura abre espaço para que as pessoas vão para a área urbana para se empregar, para ter o trabalho. Aliás, o Papa falou muito bem, não emprego, mas em trabalho. Emprego é uma coisa, trabalho é outra. Então, hoje, aquele programa partidário que não contemplar a questão tecnológica na agricultura, que não contemplar a questão da moradia, da casa própria, o teto, que falou o Papa, e se não contemplar o trabalho, que falou muito bem o Papa, e não o emprego, esse programa certamente não vai ser um programa atualizado que possa fazer com que o país se desenvolva. Perfeito. Fala, Frei. A terra é entendida como proteção ao meio ambiente. Eu vi esses dias que na Voz do Brasil se dizia que 30% dos recursos que são enviados para as escolas devem adquirir o lanche, a merenda da produção familiar, porque é orgânica. Então, nada contra a indústria, mas nós estamos produzindo agrotóxicos, estamos botando agrotóxicos nos alimentos. E, quer dizer, reconhecemos que a produção é orgânica e a preocupação do Papa é salvar o mundo, o meio ambiente, porque nós temos que diminuir o consumo até para respeitar o meio ambiente, porque se continuarmos assim, produção e consumo, daqui a pouco nós vamos acabar. Aliás, neste ano já gastamos o que a terra pode fornecer ao longo de um ano. Então, terra com esse cuidado da irmã e mãe terra, que ela nos dá tudo, mas desde que a respeitemos. Fala, Ayrton Bernardoni. Pois olha, eu faço uma pergunta. Como é que eu vou acreditar nesses candidatos que vai me apresentar algum programa, num debate ou numa programação do partido? Todos eles já hoje participam do governo, como deputado federal, como já foi ministro, já foi... Aqui, ó, tudo já estava no governo e o governo está uma M que dá gosto. Como é que eu vou acreditar que eles vão salvar o Brasil no ano que vem? Vão resolver os problemas? Não vai resolver porcaria nenhuma, que são tudo mentiroso. Eles querem pegar a teta lá e comandar o espetáculo, isso é que eles querem. Então, eu não acredito neles. Eu não acredito, são tudo mentirosos. Promete um monte de coisas sabendo que não tem como cumprir aquilo. E aí o bobalhão aqui vai votar nesses vagabundos. Tá, mas eu te faço uma pergunta, se o Michel Temer fosse candidato? Olha, é um candidato, na minha opinião... daí tu votaria nele? Na minha opinião, desses candidatos todos que aí, ele seria o melhor. Porque ele teve aquilo roxo. Significa dizer ele teve aquilo roxo. Não adianta votar. Ele teve aquilo roxo, fez a mudança com os projetos trabalhistas, não fez da Previdência, porque os vagabundos não deixaram, e vai ter que fazer, senão o aposentado não vai receber mais a sua aposentadoria, não vai ter dinheiro. Quer dizer que tem exceção, então. Quer dizer que tudo vagabundo, mas tem exceção. O Temer é uma exceção. Não, se ele fosse candidato, ele teria o meu voto. Mas tem muitas exceções como Teria ele. o meu voto, que ele teve coragem. Como o nosso governador aqui, o Sartori, teve coragem de fazer coisas impopulares, mas teve coragem de botar na mesa. E aí os vagabundos dos deputados não deixaram eu decidir se eu quero ou não quero. Me cortaram. Eles lá que mandam, que são meia dúzia de deputados, mandam mais do que toda uma população, entendeu? Simplesmente andaram para a população quando votaram o projeto do plebiscito. Então, como é que eu vou acreditar nesses vagabundos que, ó, todos eles não têm vergonha na cara, todos eles querem mamar numa teta, querem comandar o espetáculo. Outro candidato que, de repente, não mais que de repente, Bolsonaro, se tu me prometer que tu vai cumprir aquilo que tu tem na tua cachola, de fechar o Congresso, tirar esses vagabundos tudo de lá, mudar tudo, mudar os ministros do Supremo Tribunal, que hoje é uma vergonha,
entendeu? Estou votando em ti. Vou te dar Bolsonaro vou te dar uma notícia agora, que vai mudar teu voto. não vai mudar. O Bolsonaro é gremista, eu sei porque eu conheço Não ele. importa, não importa. É gremista. Eu tenho muito amigo gremista, como eu tenho aqui na mesa. Tu é meu amigo, considera. Vai votar no A não ser que tu não considere. Meu Deus do céu, já foi seu O Silva, eu conheço ele desde o outro carnaval, conheço ele há 40 anos. Sempre gremista e sempre fomos amigos. O Frei é que é um pecador. É um pecador. Sabe por que é um pecador? Porque antes do programa disse que ia secar o Inter agora às 8 horas. Eu disse não, para aí, ó. Tu tá pecando. Ia tomar vinho também. Isso é pecado. Não, mas eu posso. Não, eu disse assim que eu estou vivendo num estado paradisíaco, porque numa situação paradisíaca. Porque se o Inter ganha, eu me alegro muito com os meus amigos porque o Inter ganhou. Se o Inter perde, eu tenho que me alegrar também. Vou porque cortar pro Papa, eu falei natural. Agora, idílico, só não vai ficar idílico. contente com uma coisa. O teu candidato que tu não quis abrir o jogo se chama Lula, que vai havendo só ao quadrado, que tu quer que ele seja candidato. Entendeu? Então eu vou abrir o jogo aqui para o telespectador. Aliás, não é só o sol, viu? então Não é só o me sol. permite, Ele viu a lua, agora é quadrado. Agora, Olha aqui, ó. Não tem a ficha limpa, ele tem a ficha suja, ele não tem vergonha na cara, meteu a mão, feito um estardalhaço, os filhos estão bilionários, e aí tu aí fica defendendo um vagabundo desse. Não, eu vou te dar tempo ainda? Não vou te dar tempo. É o chefe aqui, ó. Tá aqui o chefe. Já tá vendo? É o chefe. Calma, Não, o chefe saiu do ar. O chefe aqui Calma aí, mandou. Roberto, tá aqui, tá meu. muito agressivo hoje, tá? Tu tá nervoso, Tá a gente sentindo a sabe derrota tudo por hoje. quê, mas te acalma. Tá sentindo. Respeito ao nosso representante divino aqui, Frei por favor, paradisíaco. Eu só vou fazer uma observação aqui para vocês. Declaração. Agora, a primeira declaração do vice do Bolsonaro, no primeiro evento público que ele participou, vou ler para vocês que vale a pena. Que o Brasil herdou a malandragem do negro e a indolência do índio. as minorias, coitados, minorias. Não preciso nem continuar. Mas deixa eu te contar uma coisa. Não, só repete aqui. Que o brasileiro herdou a indolência do negro, a malandragem do negro e a indolência do índio. Não, essa do negro eu até tiro fora. Mas o índio são tudo vagabundo, que vive à custa do governo. Não trabalham, só fazem filho e ficam bloqueando estrada, entendeu? Querem o terreno, querem tomar conta da terra, que é deles, que nós índios. Vai trabalhar, vagabundo. Deixa eu falar não aqui. Pega a Bolsa Família todos os meses. O que acontece nas reservas indígenas, eu acho que tudo pode ser preservado, tudo que é bom, que conte a história do país, como os índios, né? Quando os portugueses chegaram aqui, os índios estavam aí, esperando, espantados, o que é isso, meu Deus? O que acontece? Nas áreas, né? Nesses redutos indígenas, o que acontece? Eles matam, os índios, eles têm lá um líder, eles têm cadeia lá dentro, eles têm uma legislação deles, isso aí eu acho que está completamente errado. Completamente errado. Ou eles se moldam a legislação de todo o país, evidentemente, está compreendendo? E vivam lá nos seus perímetros, dentro das suas facetas, das suas origens, daquilo que eles admiram, gostam, né? Da sua alimentação, dos seus trajes, né? Enfim, da sua história. Mas eles têm que ter um regime legal idêntico em todo o país. Não pode, eles pintam embora, eles matam, eles têm disputas de terras graves. Tá compreendendo? Mataram agora o sobrinho do prefeito. Então, claro, então quer dizer, para um pouquinho, eu não sei até onde vale a pena ter índio nesse país aqui. Mas eu acho o seguinte, Silvio, é que nós vivemos uma distorção. Vê bem, se a gente vai para os Estados Unidos, não sei se já foste ali em Hollywood, perto de Miami, no cassino Seminoles. Sim. É um cassino, né, que é dos índios Seminoles. O governo lá reconheceu que os índios têm direito à terra e que eles podem e devem explorar uma atividade econômica. Então, se busca preservar a cultura, mas inserindo o índio na sociedade. E isso não aconteceu no Brasil. O índio foi excluído da sociedade e foi vítima de verdadeiros massacres, inclusive dentro de instituições para doentes mentais, onde eles eram torturados brutalmente. Isso tudo é fruto de um país que não valorizou essas pessoas e as jogou na marginalidade de alguma forma. Hoje nós estamos vivendo o revés dessa situação. Eu não me escandalizo, Mirelle, porque é o seguinte aqui, se nós observar, Monteiro Lobato tem um livro até, muito lido, que é um livro sociológico sobre o que era o Brasil lá na colonização portuguesa, um livro chamado Urupês. Gilberto Freire, no livro Casa Grande e Senzala, fez a mesma coisa, ou seja, a avaliação deles
grandes estudantes, antropólogos brasileiros, sociólogos e escritores, exatamente isso, que o Brasil tem. Quer dizer, a população brasileira, na questão do trabalho, ela é indolente, como é o indolente o índio, porque eles explicam muito detalhadamente, só ler Urupês, por exemplo, do Monteiro Lobato, fala muito bem sobre isso. Gilberto Freire, no Casa Grande Senzala, também toca nesse assunto. E mais recentemente, os mais importantes sociólogos, sejam de direita ou esquerda, reconhecem isso, que o Brasil tem problemas para se desenvolver porque ele tem a indolência do índio, o patrimonialismo do português, e exatamente essa questão da magia negra do negro. Isso não vem contra o negro tem a sua cultura, então eu acho que não é demérito para o negro, é um fato histórico que passou. Quantas atrocidades se fez na civilização, desde os tempos bíblicos. Agora não vão ficar rememorando essas coisas para trazer para o presente. Não, isso aconteceu no passado. Nós temos que valorizar agora. Agora, eu faço essa análise também. Roberto Campos, que para mim foi um dos melhores sociólogos e economistas do Brasil, também enfatizava isso. E vários outros escritores, inclusive Celso Furtado, que é o ícone da esquerda. Ele detectava também esses problemas no ânimo, na forma inteligente do homem brasileiro encarar a economia e o trabalho. E aliado à Igreja Católica também, né, que é outra crítica que se faz, a Igreja Católica não gosta muito do desenvolvimento, do progresso das pessoas, mas prega a piedade e a caridade. Então, esses são aspectos sociológicos que eu respeito. Não é agora, se o vice do Bolsonaro falou isso, ele está apenas retratando uma coisa que é histórica, inclusive confirmada por ideólogos de direita, ideólogos de esquerda e grandes sociólogos brasileiros e até estrangeiros. Na verdade, me parece que ele está cometendo um delito que é crime de racismo, né? Porque ele está dizendo que nós devemos a malandragem ao negro. Mas Monteiro Lobato, então, crime. Na realidade, não. Eu acho que uma questão é analisar a população, né, e a influência cultural. Outra diferente é imputar aos negros a malandragem, que me parece era muito mais, inclusive, dos portugueses, espanhóis e holandeses do que os negros que foram brutalmente escravizados. Ele está cometendo um crime de racismo e, de acordo com os padrões morais do candidato a presidente, do qual ele é candidato a vice, que é o senhor Bolsonaro, bandido bom é bandido morto. Bandido é quem contraria a lei. Ele está cometendo um ilícito, então, dentro dos parâmetros do Bolsonaro. Eu creio que malandros somos nós também, porque nós idolatramos o capital e que se danem os outros. O capital, em primeiro lugar, o capital não está a serviço das pessoas, não está a serviço da vida, mas é a vida que está a serviço do capital. E negros, bom, escravatura até há pouco, puxa, tem netos ainda de escravos, então isso é muito complicado. E os índios também, bem, mas eles vivem, eles querem viver, a prioridade é viver. E a nossa prioridade, na verdade, é aumentar o capital, acumular. Fora da lei. Viver fora da lei. Mas há que ser... me desculpe, nenhum recado ao Frei Irineu Costela, nem a sua atividade religiosa, nem a sua linha de religiosa. Eu acho das mais queridas, mais interessantes, os capuchinhos. O que eu quero dizer é o seguinte, tanto o PT quanto a igreja adora a pobreza e a ignorância. É verdade. Não, sim. O que se quer, na verdade, na caridade é suprir aquilo que não se faz. Mas quem é que vai fazer caridade? É isso que é o paradoxo da Igreja Católica, é que ela prega a piedade e a caridade. Olha, o que é caridade? A caridade é você assistir alguém que precisa. Ora, para assistir alguém que precisa, eu tenho que ter. Então, é por isso que houve a reforma protestante, é por isso que os países desenvolvidos são protestantes, porque eles abraçam o quê? A prosperidade. Quem lê a Bíblia, quem conhece a Bíblia, eu conheço. A Bíblia está cheia de exemplos que Deus ajudou a sair desde Davi, Saul, Gideão, a sair da pobreza para a riqueza. A Igreja Católica inverteu isso. Não, tu tem que ser pobre, como se pobre fosse uma forma de louvar a Deus. Pelo contrário, louvar a Deus é ser rico, é ser próspero. Louvar o demônio, isso, como se diz, aí sim é ser pobre, é não querer a riqueza, é não querer a prosperidade. A terra é cheia de riqueza para o homem explorar e se vangloriar dela e honrar e glorificar a Deus. Este é o recado da Bíblia. Mas você vai querer acreditar nos políticos? Hoje saiu uma reportagem, uma vergonha. Tem uma empresa aí que vende títulos de melhor prefeito do ano, melhor governador, melhor vereador, por 1.480 pila. O cara tem que pagar para ir lá receber esse diploma. Aí o repórter
fez que era assessor lá de um deputado, um vereador, e quis comprar um título. O cara vendeu para ele, pagou 1.480. Só que o título que ele queria era para botar num jumento, entendeu? Medalha e tudo. E aí ele levou o jumento lá para o cara de pau, disse, esse cara, como é que pode, o jumento pode ser prefeito? Que os caras vendem esse diploma, por quê? Porque isso dá voto na cidade, principalmente do interior, ignorantes, os eleitores ignorantes do interior. Ah, vai lá, o prefeito melhor da cidade, melhor dos últimos 100 anos, então, tudo balela, tudo comprado. E aí ele disse que, vem cá, mas o jumento pode ser prefeito? Não, pode sim, olha a cara de pau do cara. Aí o cara diz, não, mas eu faço 10 ligações para saber se o cara é bom ou não é bom. Quer dizer, aqui ó, olha, é o fim do mundo que chegou. Como é que eu vou acreditar que o prefeito esse vai me mostrar um diploma que é melhor prefeito dos últimos anos, se ele comprou aquele diploma? Então tá. Vai pro diabo que te carrega. Existe a indústria que é feita até por colegas jornalistas, tem revistas em municípios, em cidades, pode ter 5, 10 em Porto Alegre, e eles fazem, eles elegem o melhor presidente de clube de futebol, o melhor deputado, né? Casal 20, casal isso. Eles elegem, e eles vendem, daí o cara é contemplado, daí eles te dão 30 convites de 300 pila, tá, para te vender, tá? Para pagar o prêmio. Para pagar o prêmio. Então ele faz aí 30 premiações, ele bota o ano no bolso. Tá, fatura. Aí pega 30, 40 premiados, tá? Aí ele fatura com cada um 10, 15 mil reais. Ou mais, dependendo do nível do... Se cada reunião é 50 mil, mais ou menos, que ele fatura. Para distribuição de... 50 mil é muito pequeno. É troco. Esqueminha pequeno. Então eu manjo bem disso aí. Não, tem que voltar porque foi citado. O Frei já foi escolhido 10 vezes o melhor Frei do mundo. Aqui, por exemplo, no interior... Quantos diplomas tu já comprou aí? Não tenho tanto dinheiro para comprar diploma. Mas assim, ó, o interior, por ser interior, não é tomado de ignorantes. Não, são ignorantes sim, porque acredito nesses caras. Vamos fazer uma viagem, eu pago combustível. Eu já viajei muito. Vamos viajar na serra aí para ver. Eu viajei muito. Tive 12 anos no governo e eu viajei por todo o interior do estado. Os caras do interior são, aqui ó, a simplicidade deles, a ignorância deles é tão grande que eles acreditam em tudo. Para. Então tá, Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Alô, lojista, se você não é associado ao Cindy Lojas Porto Alegre, comete um grande equívoco contra o seu próprio crescimento. Porque o Cindy Lojas Porto Alegre oferece tudo de bom para que você prospere, que você tenha cada vez mais realizações do seu negócio. Amplie número de lojas, aumento de funcionários, do seu faturamento. Aliás, a empresa é para isso, trazer divisas àquele que labuta como empresário. Então, por favor, está aí o Cindy Lojas Porto Alegre, que é referência nacional em gestão e organização, para oferecer tudo que você precisa para que o seu negócio decole cada vez mais, né? Esteja planando e você conquistando cada vez mais divisas, ok? Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. E está aí a Cobase, né, minha gente? A Cobase 33 anos, liderando esse mercado pet no país, ok? Olha aqui, com 33 anos de liderança no varejo pet, a Cobase é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. Com 70 lojas em todo o país, agora 4 no Rio Grande do Sul, uma no Shopping Canoas, Barra Shopping Sul aqui em Porto Alegre, Shopping Praias de Belas e Shopping Iguatemi. São 4 lojas no estado gaúcho, tá? Estão aqui. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobase e viva essa experiência. Cobase, o shopping do seu animal. É um negócio sensacional. É um shopping porque não é só de animais. Lá você encontra uma floricultura, por exemplo, produtos de limpeza. Tem uma série de outros produtos que oferece a Cobase, independente da linha PET, ok? A matriz da Cobase em São Paulo, por exemplo, tem 11 mil metros quadrados. Você imagina que loja é essa, né? De 11 mil metros quadrados. Por exemplo, a loja Cobase do Praia de Bela Shopping, ela tem 2 pisos. É sensacional, é duplex.
vale a pena dar uma desfilada, uma visitada lá, independente se você vai ou não adquirir, comprar alguma coisa, tá? Se você tem cães, gatos, etc e tal, quer comprar um pássaro, vai lá na Cobase. Mas, enfim, tudo de bom passa pela Cobase. E o CIE está aí, né? CIE-RS, que é o PhD do país. Também é um exemplo nacional. Nós temos aqui entidades e instituições que são modelo no país, porque nós temos aqui uma grande organização, né? Temos entidades, instituições, sindicatos, enfim, associações que são modelos no país pela sua organização e gestão. É o caso do CIE do Rio Grande do Sul, que é modelo nacional. Um mundo de oportunidades para você mudar a sua história. Alô, estagiário, se você quer mais ou menos resolver para que lado vai o seu rumo profissional daqui a pouco, passa por um estágio no CIE. O CIE presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens que estão sempre sedentos de oportunidades, como você vai ver agora aí. Talvez você não saiba, mas o CIE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Espetáculo. Minha gente, aqui, ó, tudo que passa por aqui é um espetáculo. Eu estive sábado, mais uma vez, na grande feijoada do Hotel Plaza São Rafael. Olha aqui o que a gente encontra de conhecidos, famílias reunidas, mas acima de tudo isso, uma música ambiente sensacional, muito bem tocada, uma seleção de músicas maravilhosas, mas acima de tudo isso, a gostosura da feijoada que oferece o Hotel Plaza São Rafael. É sensacional. E o atendimento, né, do maître, dos garçons, né, os cozinheiros circulando, né, chefe de cozinha, a variedade de petiscos que envolve uma feijoada é sensacional. Se você não foi ou frequenta com assiduidade ali as feijoadas do Plaza, e também os almoços, né, que tem executivos diariamente, e eventos que realiza o Plaza, tanto empresariais como sociais, mas as feijoadas, os chás das quartas-feiras é sensacional, não dá para abrir mão. Já depois de amanhã temos aí o chá do Hotel Plaza São Rafael, tradicional também, que reúne a sociedade gaúcha ali, né? A Porto Alegrense, gaúcha, todos convergindo para o Hotel Plaza São Rafael, no caso já na quarta-feira para o chá maravilhoso, doces salgados, chás, chocolates, maravilhas, sensacionais, tudo ali no Hotel Plaza São Rafael. É uma referência, né? Na capital dos gaúchos, o Hotel Plaza São Rafael, o Grupo Plaza, comemorando aí 60 anos. Vamos adiante dizendo que Crédito Simples Banrisul é uma linha de crédito exclusiva para micro e pequenas empresas com taxas reduzidas e condições diferenciadas para clientes credenciados Vero. Aproveite, porque depois é tarde. Clientes Vero, hein? Eu frisei, Vero, ok? Te liga porque é bom demais. Fala, Silvio Lopes. Silvas, a Prefeitura conseguiu hoje, através da Câmara Municipal, aprovar o projeto de reforma da Previdência dos funcionários públicos da Prefeitura de Porto Alegre. Esse foi uma grande vitória da comunidade porto-alegrense, não do prefeito nem da Prefeitura. A comunidade porto-alegrense. Isso que aconteceu hoje aqui em Porto Alegre é exemplo que deverá ser seguido pelo Estado e pelo país. O Estado está falido, o Brasil está falido, os Estados estão falidos, então há que fazer uma recomposição de todas aquelas coisas que aconteceram nos passados anos, décadas passadas, e não repetir esses erros. Ou seja, o governo federal, que nós vamos eleger agora nesse ano, e os governos dos estados precisam ser reformistas, olhar para frente e ver que não adianta ficar fazendo promessas vãs, coisas que as pessoas gostam de ouvir, mas que não vão resolver, pelo contrário, vão piorar a situação do país, e atacar exatamente aquilo que é fundamental. Eu ouvi, por exemplo, um candidato aqui do Rio Grande do Sul, candidato a governador, ele disse que vai reduzir o ICMS. Ora,
Desculpa, isso aí é uma promessa vã, uma promessa irresponsável. Por quê? Porque, olha, o Estado não está pagando em dia os funcionários. O Estado já não tem dinheiro para manter em funcionamento as coisas mínimas do Rio Grande do Sul, em qualquer área, não só na área da saúde, segurança, infraestrutura. Então, o Estado, quando reduzir o imposto, vai diminuir ainda a arrecadação. Diminuindo a arrecadação, a coisa vai piorar. O que tem que fazer não é reduzir imposto. A redução de imposto se deve fazer a longo prazo, com a política de reformar o Estado. Reformar o Estado significa privatizar aquilo que tem que ser privatizado e tirar as gorduras daquelas instituições do Estado que estão gastando mais. E, sobretudo, fazer uma reforma na questão administrativa e funcional dos funcionários públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos corporações aí que ganham muito, são um oásis no deserto em que nós vivemos, e elas precisam saber que elas vivem num país com déficit, um país pobre, um país que foi roubado até o limite e não tem mais condições de eles serem um oásis e os demais funcionários, a maioria deles, inclusive os professores, principalmente, e os brigadianos, no caso do Rio Grande do Sul, viverem à míngua. Perfeito. Minha amiga Mirelle Alves Braz. Diga, senhor José Silva. Notícias importantes envolvendo idosos. Infelizmente, o empréstimo consignado se tornou a modalidade. Os idosos hoje são o público mais cobiçado pelos bancos, porque recebem suas aposentadorias, não só os idosos, mas também quem recebe pensão por morte, né? E tem garantia total de pagamento quando faz um empréstimo consignado. Então, o banco faz aquela divulgação maravilhosa, você não consultamos cadastros restritivos de crédito como a SPC e Serasa. Bobagem, não tem nem por que consultar, tem garantia total, o desconto vem em folha de pagamento. Acontece que chegou o momento, me parece, salvo o melhor juízo, de o Ministério Público intervir nessas relações. Porque hoje o idoso sai com a sua aposentadoria no seu primeiro mês de aposentadoria, ele nem recebeu o primeiro mês, e as instituições financeiras estão ligando incansavelmente propondo consignação. E dizendo que é um valor, o que é pior, dizem ao idoso que é um valor que ele tem por receber em conta corrente, que ele não precisa fazer nada, que vai resolver a vida dele. E principalmente aquele idoso hipossuficiente que nós chamamos, que é aquela pessoa que não tem as ferramentas culturais, intelectuais, educação, para entender que aquilo é um empréstimo, que vai ser descontado do seu rendimento e que talvez ele não tenha o valor suficiente para comer logo ali adiante, ele contrai esse empréstimo e aí se vê, muitas vezes contrai 1, 2, 3, porque é tentador. Só que hoje nós temos aqui, são dados estatísticos, a cada 10 pessoas, 3 são analfabetos funcionais, ou seja, tem dificuldade de compreensão de letras e números. E essas pessoas são estas pessoas que são visadas por essas instituições financeiras diuturnamente, que recebem esses telefonemas diuturnamente e acabam contraindo empréstimos da maneira mais absurda possível, porque nós temos uma legislação que proíbe contrair empréstimos que comprometam mais de 30% dos vencimentos de aposentadoria. No entanto, se eles oferecem múltiplos empréstimos e agora a nova é que eles oferecem um cartão de crédito internacional para o idoso. Não, é um cartão de crédito internacional onde você também recebe um valor na sua conta corrente. Na verdade, ele está forçando um empréstimo, ele está fazendo uma venda casada de cartão de crédito e empréstimo, ele acredita o valor na conta do aposentado, só que esse aposentado vai ter que pagar, às vezes, até o dobro desse valor, porque nem sempre o juro também é o que deveria ser o do empréstimo consignado, que é um juro baixo. Então, muito cuidado, converse com o seu gerente, cuidado com as ofertas, e me parece que é a hora do Ministério Público intervir de maneira mais efetiva, porque o dano ao aposentado é o macro dano que nós chamamos, diário, para uma série de pessoas, para um grupo de pessoas. Hoje ele é enorme e compromete uma camada da população que já tem suas próprias dificuldades em virtude da idade. Eu acho importante, se você permite, que a Mirella está colocando aí, Mirelle, porque, na verdade, hoje, 11 milhões de lares brasileiros dependem da renda dos aposentados. Há municípios aqui no interior do Rio Grande do Sul, grandes municípios do interior do Rio Grande do Sul, que são pessoas capazes, pessoas que têm discernimento, pessoas simples, né, pessoas que são pessoas honestas. E essas pessoas, muitas vezes, são procuradas por esses bancos. Eu sei que tem um amigo meu que está sendo procurado para a questão da portabilidade, que a Mirelle é especialista nisso. Então, eles fazem aqueles jogos de portabilidade para cá e para lá, e um chegou a fazer uma proposta, Silva, para um amigo meu, que é aposentado, dizendo assim, olha, tu tem tantos empréstimos lá, nós vamos zerar isso aí,
você vai receber 30, 40 mil reais, e daqui a 3, 4 anos que eles vão descobrir isso. Isso é um golpe, por isso que o Ministério Público, a Mirelle faz muito bem em alertar o Ministério Público, tem que intervir nessa situação. Fala, Frei. A Mirelle citou os bancos. Na semana passada trouxe aquele dado, né? A dívida, 40% do bolo do Brasil vai para os bancos. Como é que pode acontecer isso? Agora nós achamos que uma reforma trabalhista vai resolver, que a reforma da Previdência vai resolver. Não, a reforma dos bancos. Porque os banqueiros estão no direito dele, eles querem ganhar loucamente. Mas como é que nós construímos uma dívida para 40% do que arrecadamos dar para os bancos? Como é que isso é possível? Vai aparecer alguém, seja o Temer, quem for, que vai dizer assim, ó, mas por fim é isso, nós não vamos pagar essa dívida. Como é que é? É possível, nós estamos destruindo o Brasil, mas é o capital que não produz, porque não produz. O banco não produz, ele só especula. E faz isso, está no direito deles, não sei, até certo ponto, mas isso não é ético, não é moral, porque não se pode tirar o básico, o fundamental do aposentado, das pessoas justamente que não têm condições de discernir. Frei, eu acho que a questão da reforma bancária, que foi feita em 86 aqui no Brasil, ela resolveu algumas coisas, mas não resolveu o básico. Mas o básico, nessa relação que o senhor está colocando, o banco, o que é um banco? Um banco é aquela instituição que pega o dinheiro da população, do governo, e realoca para a economia. Quando o senhor diz que não fazem nada, o banco fazem sim, muita especulação. Coisa. Não, na sua visão, porque o banco financia a produção. Agora, se o Estado brasileiro é deficitário, é porque o Estado não soube administrar o dinheiro que pegou nos bancos. Por exemplo, o Fundo Monetário Internacional. Todos os países do mundo, menos o Brasil, se criaram fazendo um empréstimo do Fundo Monetário Internacional e se desenvolveram nisso. Aqui no Brasil, a roubalheira, a irresponsabilidade. Então, não é questão dos bancos só. Os bancos estão no papel deles. Eles financiam. Agora, se o administrador público pega dinheiro, não sabe aproveitar, não sabe fazer com que aquele dinheiro renda na produção, aí é outra conversa. O banco não tem responsabilidade sobre isso. Eu não sou a favor, não sou 100% favorável ao banco, mas eu tenho que ser sincero. O banco existe e é fundamental isso numa economia exatamente para a intermediação financeira. Ele aloca recursos aqui, aloca ali para mim, para ti, para a Igreja Católica, que eu sei que tem um banco também, né? E cabe ao tomador do recurso fazer esse dinheiro valer, fazer com que esse dinheiro não seja apenas deficitário para eles. Silvia, a gravidade exatamente dessa questão dos aposentados é essa. O banco, como tu disseste, está lá no papel dele, privado, de ofertar o produto e o serviço. Só que ele oferta de uma maneira que é bem pouco ética e lícita para pessoas que não têm a ferramenta, o instrumental. Mas o pior disso tudo é como esses bancos recebem todas essas informações, porque elas partem de algum lugar. Como é que eu ainda não sei que eu consegui me aposentar e o banco já sabe, está me oferecendo consignado? É porque o próprio INSS fornece essas informações, né? O próprio INSS vulnerabiliza o aposentado. É um conluio. Então isso é triste, é deprimente. Eu recebo telefonema não de banco, eu recebo de empresas especializadas, escritório de advocacia, ou empresas especializadas nessa intermediação entre o INSS, os bancos e eles. Quer dizer, então, eu não recebo de banco, eu raramente recebo de banco, eu recebo dessas empresas, desses escritórios. São as cooperativas de crédito. E eles têm essas informações. Quem passa? Não sei. Agora, outra coisa aqui também, hoje em dia, nossas informações estão na boca de todo mundo. Quer dizer, Um dia desses telefonaram para mim, para ofertar para minha mãe, que é aposentada, e se apresentaram como um escritório de advocacia. Até é importante tu colocares isso. Olha, nós somos um escritório de advocacia especializado em buscar os valores referentes ao crédito consignado, etc. Portabilidade, enfim. E eu disse, que bom, eu sou advogada, vamos trocar informações, eu vou fornecer o e-mail do meu escritório, qual é a sua OAB? Porque a maior parte desses escritórios não são advogados. Então, muito cuidado. Como é que faz? Se passa por advogado. Muito cuidado. Como é que faz? A maior parte deles não é advogado. Isso que é o pior. E quando você assina lá uma procuração, achando que está fornecendo uma procuração para um advogado, você está fornecendo, na verdade, às vezes, uma procuração para movimentação bancária, que é o chamado golpe do velhinho. É o famoso golpe do velhinho. Cuidado. Governador, né? Não cai nessa. Mas o pior de tudo é... Isso aí ainda não é... Isso aí o cara pode se livrar dessas consignadas. O pior são o que está acontecendo com as mulheres. Eu não consigo entender como é que o homem pode bater numa mulher que ele faz carinho, ele beija a mulher, ele transa com a mulher e aí bate na mulher, mata a mulher, como aconteceu agora que veio a público esse aí, porque de hora em hora
tem uma mulher apanhando aí. Quer dizer, então eu não consigo entender onde é que está a cabeça desses caras. Eu acho que tinha que ter uma legislação muito mais forte contra isso. Senão, não vai parar. A mulher vai continuar apanhando, tem os vagabundos que ainda, inclusive, vivem à custa da mulher. Então, a legislação tinha que ter mais... Tocar ali o cara na cadeia 10, 15 anos, que é para ele aprender. Aí ele vai lá e vai virar mocinha lá na cadeia, entendeu? Aí ele vai ver o que é bater em mulher lá, entendeu? Então, eu não consigo entender que tem homem que faz isso. Palavra de honra que eu não consigo. E aí, eles querem que eu acredite em Deus, em Jesus. Como é que eu vou acreditar se ele deixa o cara bater na mulher e atirar do quarto andar a mulher? Como é que Deus deixou? Explica, Frei. Mas como é que Deus deixou? É a mesma coisa que eu perguntei. Não tem nada a ver com isso. Como é que Deus... Não, na tua opinião. Não, mas claro. Na tua opinião não tem nada a ver com isso. Bíblia, na minha tem. Deus, Na minha tem. Se eu tenho meu Deus tem que me proteger. Não, Me proteger dessas sacadagens. Vai ler a Bíblia. Cara, a Bíblia não existe. Ó. A Bíblia é feita pelo homem. A Bíblia foi escrita pelo homem. Tem 45 Bíblias. Cada religião tem uma Bíblia. Umbanda tem uma, Maçom tem outra, a Católica tem outra, a Bíblia é uma o Catecismo tem o Espiritismo tem outra. Todos têm Bíblia e aí tem os ignorantes que acreditam naquilo que está escrito ali. Pronto, agora eu pergunto assim, ó. O senhor Ayrton, eu pergunto assim, por que Deus não barra a sua fala quando o senhor fala coisa que não tem nada a ver? Eu estou falando uma verdade. Deus devia dizer assim, parou, não vai falar. Eu estou dando fato, eu não estou mentindo. Está querendo orientar Deus. Como é que vai me cortar minha palavra? Não pode. Tu é que deveria rezar por mim, entendeu? Como Deus não corta a sua palavra, como Deus não lhe tira a voz, ele te dá o livre-arbítrio. não lhe cria problema. É a liberdade. Tem lá o livre-arbítrio para te A botar dele. liberdade de matar, de bater na mulher, Tu pode fazer isso. É a liberdade. Essa é a liberdade que Deus dá pro homem fazer. E a guerra? Que é isso? Que guerra? Guerra. Por que tem as guerras? Porque Deus deixa as guerras. Lá na África, os caras matando assim, Deus não tem nada a ver com isso. Entendeu? Mas, Uma estupideza. Deus, ao criar o ser humano... Bolsonaro, estamos esperando o Bolsonaro. Vai dar casamento, hein? Ao criar o ser humano, Deus concedeu ao ser humano a liberdade. Pronto. Isso aí, o livre-arbítrio. Isso Deus impôs um limite a ele, não intervir na liberdade humana. Mas aqui em Porto Alegre, muito interessante o dado que o senhor trouxe. A cada 47 minutos, uma mulher sofre violência na capital, em Porto Alegre. É uma cultura, não sei se é machista, não sei porquê, mas é uma cultura que tem que mudar. Porque nós não temos como colocar todo mundo na cadeia. Acho que não. Acho que tinha que ser outras formas. Colocar esse senhor a trabalhar e ele vai pagar 60%, 70% do salário dele para a mulher que foi prejudicada. Essa forma, não precisa botar na cadeia todo mundo. Não há cadeia para todo mundo, não há. Esses estupradores, sabe o que tinha que fazer? Castrar eles. Castra eles. E eu te Ele pergunto, não vai mais estuprar. o que teria que fazer, ou o que tem que fazer com o árbitro que rouba, que não apita? Não, árbitro nenhum rouba. Árbitro nenhum rouba, entendeu? Ele se engana. É tendencioso. Ele está certo. Ele está certo, árbitro nenhum roubava. Ele não é mais juiz. Ele se engana. Não é mais árbitro. O erro é humano. Como é que tu tá eu quero... é de livre-arbítrio? Obrigado, Bento. Eu quero dizer o seguinte aqui, eu estou bastante chateado. Nós temos colegas de outros veículos aí, tem veículos que têm linha editorial, né? E a gente respeita, né? Suas tendências, suas preferências, a sua linha editorial. Mas quando existem ações que são para o bem da comunidade, para o bem da cidade, nós temos que aplaudir. Independente de onde ela está vindo, se é positivo. A cidade passa por uma complexidade de situações incríveis, né? É buracama, é macega, é tudo de ruim, falta de iluminação, moradores de rua, olha aqui, camelôs, mas a cidade está um horror. Agora um coronel da Brigada Militar, juntamente até com a própria prefeitura, por incrível que pareça, fez uma higienização total no viaduto Otávio Rocha, na Borges de Medeiros. Sabe que o coronel está levando um pau de um veículo aí? Porque é desumano. Mas que desumano? Eles oferecem albergue para aquela gente, aquilo ali, ó, fazem necessidades no meio da rua. Acha que isso aí é desumano? Desumano é deixar eles continuarem fazendo isso ali, dormirem em cima desta caatinga e desta imundície.
Aquilo ali é um antro de vagabundo, de viciados. Ali tem ladrão, ali guardam roubos dentro daqueles barracos de gente, dos amigos deles, está compreendendo? Roubo de carga, roubo disso, os assaltantes da cidade, de pivetes, etc. Tudo ali. Tem que limpar. O viaduto não é casa, não é residência, não é moradia. Embaixo dos viadutos não é moradia. Tem que ficar limpo, bonitaço, para os nossos visitantes e para a própria nossa comunidade ter um ambiente saudável na cidade. Para isso nós pagamos tributos altos, muito altos. Então não vem aí o veículo tal, o jornalista tal, ou quem quer que seja, malhar o coronel que fez aquela limpeza, levou aquele pessoal embora. Tem que levar. Aquela imundiciada, fedorenta, que ninguém pode passar ali, é uma latrina pública a céu aberto, e alguém vai defender isso aí? Desumano é deixá-los ali. Eles são gente como a gente. Eles têm que ter um ambiente legal, um albergue para tomar banho, café da manhã, uma cama para dormir, um colchão, um cobertor, e não aquela nojeira que é aquilo ali. E tem gente que defende isso. Isso não é ir atrás do direito humano, da proteção do indivíduo. Isso aí é contrariar a base de um cidadão de viver decentemente, de uma cidadã. Pelo amor de Deus, para com isso. Silvas, há 10 anos eu participei como economista de uma pesquisa que foi feita exatamente nessa área. Esse pessoal de rua de Porto Alegre, sobretudo no centro de Porto Alegre, para saber uma série de informações sobre eles. E realmente foi um banco de dados interessantíssimo que depois passamos para a prefeitura e para o governo do estado. Mas esse estudo especificamente é para uma empresa internacional, uma empresa multinacional que viria a se instalar aqui no Rio Grande do Sul. E apontou esta pesquisa que 85% daqueles que estão lá, tipo esses que estavam lá no viaduto da Borda de Medeiros, não querem sair dali, porque eles fazem o que querem na rua, não tem horário para nada, então eles têm a liberdade, nós temos liberdade aqui, porque lá não deixam a gente fazer isso, não deixam fazer aquilo, tem hora para chegar, hora para sair e tal. Então, não é questão, desumano como disse o Silvas, aí sim, concordo com ele, desumano é permitir que essas pessoas usem a sua livre vontade para fazer o que estão fazendo aí, inclusive se prejudicando e prejudicando a si e a sua família. E a si e a sua família, contraindo enfermidades, pestes de toda ordem no ambiente daquele ali. Então, por que esse ambiente insalubre, total? Por que esse jornalista, então, não vai lá e leva para casa dele eles? Não, leva para casa dele. Não. E por que ele não vai morar lá um pouco? Vai morar lá um pouco. Para tu sentir, ó, vagabundo. Não tem explicação, não tem explicação. Agora, a prefeitura está tendo os pequenos lampejos de enxergar alguma coisa. Agora teve lá nesse final de semana, sob o viaduto, está aqui na capa do jornal, food trucks. Então, a prefeitura está fazendo uma limpeza naquilo aí, acho que um caminhão de bombeiro desse foi lá, deu um jato de água para limpar aquela caatinga, aquela fedentina, aquela imundícia, e como em países desenvolvidos, os turistas ou o próprio cidadão da cidade, né, no caso dos porto-alegrenses, vão para lá, tem cadeiras, tem música, tem cadeiras, música ao vivo, né, e alimentação, que é uma moda internacional, mundial hoje, que é o trucks, esse aí que é a alimentação nessas caminhonetes, nesses pequenos trailers, etc e tal. Ok, então um negócio bom. E pelo menos aí essa turma não tem mais condições de ir para ali, com esse tipo de atividade ali na Borda dos Medeiros, no viaduto Otávio Rocha. Parabéns à parcela da prefeitura nisso aí e à Brigada Militar, especialmente o coronel que comandou esta ação. Sem a ajuda da prefeitura. E sem a prefeitura se meter também, porque senão não ia fazer. E aí, ó, hoje caiu Se não faz, deixa fazer o que é bom para a cidade. Uma senhora caiu com o carro dela dentro de um bureiro, dentro de um buraco, que só tinha um cavalete. Porque agora todos os buracos que tem na estrada, nas ruas aí, que são meio já um buraco maior, eles botam um cavalete. Eles vão lá e botam um cavalete. Fica ali, aí, o cavalete quebrado pro lado e tudo, quando chove, enche e o cara cai lá dentro. Na verdade, o centro de Porto Alegre, essa é a grande verdade. Ao longo do tempo... Olha aqui, ó, só um pouquinho para o Frei, aqui tem um telespectador importante aqui, dizendo, o Frei fala que o agressor de mulheres não deve ser preso, deve destinar 70% do salário, isso não é capitalismo? Não, isso é educação para ele. Ele não vai acumular, é retribuir a pessoa que ofendeu. Não é capitalismo, não se preocupe. Pode dar 70% e vai parar de bater, tenho certeza. Nós temos aqui o nosso diretor-presidente, Márcio Irion, assistindo o nosso programa, está enviando mensagens aqui para nós, está assistindo o nosso programa atentamente aqui. Nosso grande comandante, Márcio Irion. É um homem destemido que no momento de crise que passa o país, esse continente verde e amarelo chamado Brasil, estabeleceu uma emissora nesse modelo,
né? Primeira grandeza, tecnologia de ponta, né? Uma mini Globo, eu diria, aqui nós temos em Porto Alegre, tudo 0 quilômetro. Verdade. É que esse empresário, ele aceita desafios. E a emissora cada vez prospera mais. Que a nossa RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Só existe essa emissora pela visão capitalista que ele teve. Como, aliás, o capitalismo faz as coisas, né? Agora, quem desfaz não é o capitalismo. Por exemplo, assim, ó, aqui se lançou na década de 80, Silvas, tudo pelo social. O que deu? Empobreceu o Brasil. Sabe por quê? Tinha que ser primeiro tudo pelo capital. O que é o capital? O capital não é isso que o Frei está pregando, que a Igreja Católica prega. O capital faz. Não existe socialismo sem capitalismo. O socialismo só existe se ele for tirado do capital. Então, tanto é verdade, quando termina o dinheiro do capital, acaba com o socialismo. Então, eu queria retomar aquela coisa de Porto Alegre, senhor, só para dizer o seguinte, ó. O centro de Porto Alegre foi há muito tempo abandonado. Na década de 60, eu vim para cá, de Uruguaiana para cá, era maravilhoso. As pessoas... de Uruguaiana também? Guri de Uruguaiana. Aliás, eu sou de Uruguaiana, ele não é de Uruguaiana, sabia, né? Ele é de Porto Alegre, ele sabe disso. Ele é de Porto Alegre, eu sou de Uruguaiana, viu, o Guri de Uruguaiana. Meu amigo, grande figura. Eu vou te dizer assim, ó, então, eu vim para cá na década de 60, o centro de Porto Alegre era uma atração para nós, para todo mundo, vivia cheio de gente. Ali tinha confeitarias, tinha a Rua da Praia, o footing da Rua da Praia, quando o Correio do Povo saía, todo mundo ia sábado, era uma loucura, o centro de Porto Alegre. E foi aos poucos abandonando, sabe por quê? Porque as empresas queriam sair do centro de Porto Alegre, que estava um conglomerado muito grande, e partir para as regiões mais afastadas, os bairros. E aí se desocupou o centro e deixou o centro abandonado. Então agora nós temos que reconquistar o centro de Porto Alegre. E esta reconquista começa exatamente por aí, ocupando essas áreas com diversão, com possibilidade das pessoas se reunirem, o Porto Alegrense, fazer como fez lá no gasômetro agora, 50, 60 mil pessoas nos fins de semana no gasômetro. Então nós vamos recuperar Porto Alegre, vamos dar um lugar dessas pessoas que elas merecem, retomando o centro de Porto Alegre para as pessoas. Olha aqui, assim, o Frei defende bandido, defende o Lula. Tanto vai não sei porque que Deus não intervém. Meu Deus, intervenha, tira a voz dele. Não espera nada. Suspende a voz dele, está falando contra. Assim, ó, só um detalhe, a igreja não é contra o capital. Nem a igreja católica, nem a igreja anglicana, nem a igreja evangélica de confissão luterana, nem a igreja metodista, nem a igreja adventista, nenhuma igreja... Nem o centro de Umbanda. De tradição é contra o capital, nenhuma. Só assim, ó, a perspectiva nossa é Êxodo e Amós. É só ler Amós. O capital é bom, é coisa boa, mas tem sempre que estar a serviço. Olha essa obra aqui, é só para estar a serviço da sociedade. É isso que está. Muito bem. Vamos adiante dizendo que a luz em todos os sentidos. É um negócio fantástico. A luz em todos os sentidos. Luminária, iluminação técnica e decorativa. É um negócio sensacional. Toda a linha mais evoluída, né, para as tendências mais modernas de uma decoração de iluminação, seja ela comercial, né, ou residencial, né, é sensacional, passa pela Luminária. Endereços: Quintino Bocaiúva, 877 e Venceslau Escobar, 2150. Telefones 3019-6877 e 3268-2929. luminari@luminari.com.br. Faça um projeto altamente elaborado, seja residencial ou comercial. As linhas mais desejadas em iluminação passam pela Luminari. É um negócio fantástico. A luz em todos os sentidos, ok? Te liga, porque é bom demais estar aí, Luminari. Vamos adiante dizendo que Gimo Multiservice encanta a todos. É sensacional. Não desperdice seu tempo. Seu dia tem 24 horas. Presta atenção no que você vai assistir agora. Gimo, qualidade comprovada. Gimo Multiservices. Dá uma olhada aí. Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa. Com fórmula inovadora e eficiente, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Em segundos, tudo volta a brilhar. Gimo Multisuperfícies, limpeza diária sem enxágue. Qualidade comprovada. Ok, um momento agora muito importante e triste, né? Nós temos que registrar aqui o falecimento da matriarca do Grupo Zafari. E em nome do Ayrton Zafari, que é a pessoa que eu tenho mais intimidade no Grupo Zafari, o empresário Ayrton Zafari, eu peço que o Frei Irineu Costela, que também é íntimo amigo da família Zafari,
envie as condolências em nome do nosso programa, do programa Atividade, da nossa emissora, né, a família Zafari, que essa querida figura, longeva como foi, inteligente como foi, querida mãe de 12 filhos, grande esposa, grande comerciante, grande empresária, tudo de bom, essa senhora leva para o céu. Frei Irineu. Verdade, é trabalho, família e fé. O tripé que ela e o seu Francisco construíram. E ela com 102 anos. Eu conheci bem nos últimos anos, ia lá para orar com ela, orar por ela, e ela cantava. Como ela gostava daquelas canções tradicionais, porque antigamente eram sempre as mesmas, ela cantava 99, 100, 101 anos, 102 agora, recentemente, cantava isso, canções italianas, ela amava as canções italianas, quer dizer, uma pessoa realmente de extremo valor. Né? Cantava muito. Cantava. Alegre demais. Vibrava e aplaudia, batia palma. Então, nossa solidariedade à família Zafari e esse testemunho maravilhoso que deixa para a família e o cuidado que os filhos têm com os netos, passando essa mesma compreensão, esse mesmo cuidado no comércio. São admiráveis. E em todas as lojas inauguradas, vai lá uma Nossa Senhora das Graças para apresentar a perspectiva cristã, que a perspectiva cristã é diminuição da desigualdade, bem-estar e felicidade para todos. Nossa solidariedade à família Zafari. Perfeito. Vamos adiante falando em Vidrobox Blindex. A qualidade do vidro está aqui, líder desde 1971. Pensou o vidro para a construção civil, pensou o Vidrobox Blindex. Uma empresa gaúcha que é também um realce nacional nesse segmento vidreiro, ok? Ela tem o seu telefone 3302-4343, o site Vidrobox Blindex é vidrobox.com.br. As pesquisas de previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Se você não tem um plano de previdência complementar, está errando. Não pode fazer isso aí, porque qualquer dificuldade, né, de saúde ou de trabalho, você vai sentir na pele isso aí. Ou melhor, a sua família. Então, não abra mão de um plano de previdência complementar, e aí surge a importância das pesquisas de previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo, uma empresa centenária com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, telefone 3228-1999 e o site é o www.aspecir.com.br. Muito bem, vamos nos encaminhando para o fechamento do programa, 20 horas e 12 minutos, temos 1 minuto e alguma coisa aí, Frei. Ayrton Bernardoni, está meio dormindo, não? Não, só mandar um abraço ao nosso torcedor colorado que daqui a pouquinho já vai estar saboreando uma vitória lá em Minas Gerais. Olha o sonho. E o nosso abraço para a aniversariante Andréia. Andréia está de aniversário. Minha querida Parabéns, filha, Andréia. A Andréia, minha querida filha, que nos auxilia bastante aqui na produção do programa, que hoje está aniversariando. Então, os parabéns para a Andréia aí, que merece, né? Muita saúde, muita paz, muita alegria, sem dúvida nenhuma. Ok? Então, vamos para o fechamento aqui. Estamos com 20 horas e 13 minutos. Ok? Tá, Silvio Lopes? Só um abraço, pessoal de Capão Novo, onde começou a NET. A audiência do programa é 100% lá, Silvio. Que espetáculo. Eu tenho aí recebido também notícias de vários municípios do estado aí, que o pessoal, a comunidade toda começa a assistir a nossa grade eclética de programação. Porque aqui está a RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, minha gente, tá? Nós estamos também ao vivo nessas plataformas digitais aqui, ó. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Te liga porque é bom demais. Uma boa noite, como acontece há 25 anos, sempre ao vivo, nosso programa Atividade. Amanhã, 19 horas, mais uma edição. Até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.